Hoje eu trouxe para vocês uma convidada para lá de especial, uma mulher que eu realmente me inspiro em toda a sua trajetória, que desde muito nova, com esse espírito ativista, ela lutou para momentos como a gente tem hoje, inclusive voltados para a inclusão social, inclusão de todos os sentidos. Eliana Almeida, uma mulher muito à frente do seu tempo e que na sua fala, na sua vivência com a família, ela traz toda essa vontade de viver com alegria, independente das circunstâncias. Eu espero que vocês aproveitem muito desse episódio, que a gente montou com muito carinho. Fica com a gente até o final, porque a vida da Eliana e de toda a sua família é verdadeiramente uma lição para todos nós. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Que alegria ter você aqui, minha querida. Seja muito Alegria é bem-vinda. minha. Tantos anos juntas, né? Abrindo aí algumas cortinas, lutando por algumas causas juntas. E você é uma pessoa que eu admiro muito. Ah, eu que admiro essa mulher incrível que me ensinou muito e eu espero que ensine vocês, deusas. Eliana, me conta um pouco, quem é a Eliana hoje? Vamos começar com essa pergunta, entendendo quem é você hoje, depois de toda essa trajetória tão bonita e de tanto significado. Olha, eu hoje tenho uma luta muito grande com meu marido, né? Meu marido tem uma doença neurológica degenerativa e ele foi uma pessoa absolutamente incrível, ele é ainda, mas hoje ele precisa de cuidados o tempo todo porque as limitações são muito grandes. E temos o nosso terceiro filho, nós temos 4 filhos. Nosso terceiro filho tem síndrome de Down e é uma figura assim central na recuperação, da autoestima do meu marido, na nossa caminhada como família mesmo. E nós construímos uma família muito unida, muito amorosa, muito presente, foi o nosso grande objetivo. Não sei se você sabe disso, nem sei se eu poderia contar, mas meu marido foi um advogado assim brilhante, mas num certo momento o meu filho não saía do hospital, ficava sempre internado na UTI, tarará. E na época a gente só tinha direito a 20 dias por ano de TI. Existia isso? Que Existia absurdo. depois que foi mudada a lei e tal. E nós achamos que estavam muito difíceis as coisas, ele resolveu prestar um concurso para a magistratura. E não estudou nem nada, porque não havia condições, nós já tínhamos 4 filhos, né, pequenininhos, assim, 1 por ano. E ele prestou e passou. Olha, Aí ele falou, vou ser juiz e vou ter uma condição mais tranquila e parará. Só que aí, nesse momento que veio a notícia, ele saiu a nomeação dele para uma cidade do interior, que não tinha as mesmas condições de atendimento médico que nós temos aqui em São Paulo. Então, ele foi, quando ele recebeu a comarca, ele disse para o desembargador, eu não tenho condições de ficar nesta comarca, porque é um pouco distante de São Paulo, e meu filho não tem imunidade, ele não sobrevive fora de São Paulo. teve que fazer a escolha. Aí ele falou, olha, o juiz tem que estar a serviço do Estado, não o Estado a serviço do juiz. Foi uma resposta assim. Aí meu marido falou, então tá bom, eu vou assinar a desistência. Olha só. Então, na verdade, eu brinco com ele, falo, você foi a única pessoa que desistiu da carreira na magistratura. Ele escolheu, né, Eliana? Escolheu a família. Escolheu Ele a queria família. estar presente com os filhos, com as dificuldades que nós enfrentamos, tão grandes com o Luiz Otávio, até que ele adquirisse as imunoglobulinas necessárias para ele sobreviver. Luiz Otávio é o seu filho, que nós chamamos tão carinhosamente de Lu. O Lu está com quantos anos hoje, Eliana? Ele acabou de fazer 46 anos. Olha que bacana. E como foi para você, né, quando você descobriu síndrome de Down no Lu? Quando você estava grávida, você já sabia? Não, naquela época ninguém sabia. Imagina, tantos anos atrás, houve um desenvolvimento tão grande
tanto nos campos da medicina como da tecnologia, que é impensável hoje para as pessoas mais novas essa situação que a gente viveu, mas não sabia. E também ninguém soube, quando ele nasceu, ele não tinha os sinais mais evidentes da síndrome de Down. Nenhum que é absolutamente evidente, que é uma prega na mão, uma linha, ele não tinha e não tem. E eu sou bióloga, a gente sabe hoje que a penetração gênica da trissomia, ela não é de 100%, está longe de ser de 100%, e há uma variação, inclusive, entre as pessoas. Nem se fala mais síndrome de Down, sabia? Hoje é T21. Olha! É a trissomia do cromossomo 21. Mas a gente ainda fala síndrome de Down, mas é uma coisa que vai caindo aos poucos, né? Então, aí o Lu não tinha imunidade. Então, o desenvolvimento mais lento foi atribuído às internações sucessivas. Aí eu resolvi fazer todos os testes, né? E descobrimos que ele realmente tinha o T21. Mas foi uma situação assim, ele já tinha 7 meses quando isso aconteceu, e nós estávamos vendo que havia alguma dificuldade. Nós já tínhamos 2 filhas mais velhas, eles em 3 anos nasceram os 3 mais velhos, são 4. E ele, na verdade, continuou sendo exatamente a mesma coisa para a gente. Nós falamos muito assim claramente, meu marido e eu. Olha, diante desse diagnóstico, o que nós vamos fazer? Buscar tudo o que existe, criar o que não existe, buscar pais que estejam passando pela mesma situação, formar grupos. Nós vamos buscar abrir horizontes para eles e buscar estratégias de enfrentamento que dê a eles condição de serem adultos produtivos e felizes. Perfeito. Porque eu acho que é esse que deve ser o ideal sempre, né, de todos os pais. Criar pessoas que sejam produtivas e felizes. Independente da condição. A síndrome de Down é só uma característica. Exato. Meu filho, olha, ele faz cinema, ele faz teatro com o Leonardo Cortez, que é muito conhecido. Ele vai sozinho para a academia, que ele tem que andar pela rua sozinho, ele vai. Ele toca violão, já tocou bateria, sempre trabalhou. Ele trabalha com informática. E as coisas foram possíveis com alguma ajuda, com algumas estratégias que abrissem algumas janelas para ele. Tudo bem, a gente tem que encarar a coisa como é. Eles têm algumas dificuldades que são reais, mas têm possibilidades infinitas. E nós apostamos nas possibilidades. E a gente vê, Eliane, que sua família é sempre muito unida, né? Isso é muito bonito. Qual é o segredo? Porque hoje em dia a gente vê que existem famílias que acabam não conseguindo se unir. Isso é muito triste. Eu acredito que esse é o problema da sociedade hoje, o não fortalecimento da família. Qual dica você dá para quem está nos assistindo, como uma mulher, mesmo sendo uma mãe atípica de um filho que tem alguma necessidade especial, qual atributo você traz para essa sua família ser tão unida? Qual é o segredo? Olha, tem algumas coisas que eu acho que concorrem para isso. Sempre nós tivemos muita fé, tanto meu marido como eu. Sempre nós tivemos a certeza de que havia um plano de Deus, que nós tínhamos que ir descobrindo, né? Escalando, e tínhamos que fazer parte desse plano de maneira ativa. E nós sempre fomos alegres. Eu acho que essa tristeza que às vezes abate as pessoas diante de um diagnóstico nunca foi o nosso caso. Quando eu ouvi as pessoas dizerem tem que viver o luto, eu luto? Quem que morreu? Não tem luto. Não, mas aí, inclusive, quando eu recebi o diagnóstico, o médico nos encaminhou para uma psicóloga. Eu pensei que ela fosse nos orientar para como dar o nosso melhor para o nosso filho, para a nossa família, não criando problemas com as meninas, né?
Não, era para justamente nos ensinar a enfrentar o luto. Meu Deus. Pois é, eu falei, olha, não temos luto, nós estamos muito felizes. Todos os filhos, para nós, são um presente de Deus. Então, nós vamos enfrentar as características, as dificuldades e as possibilidades de cada um, fazendo a nossa parte, agindo assim como enzima, sabe? Que a enzima encaixa, faz o seu papel e ela sai, né? É assim. Então, eu falei, nós vamos fazer o nosso papel. E fizemos isso com o Luiz Otávio. E as meninas sempre se sentiram parte, não deste problema, porque não é um problema, parte dessa situação familiar. Nós tínhamos um filho que tinha algumas dificuldades, ele demorou um pouco mais para andar, demorou um pouco mais para falar. Eu me lembro que uma vez, no buffet, um palco lá, o palhaço chamando crianças para as brincadeiras, e meu filho foi junto com as meninas. E a hora que eles chegaram lá em cima, o palhaço disse, não, você não. Aí uma das meninas falou muito alto, que o buffet todo ouviu, se ele não ficar, ninguém vai ficar aqui em cima. Então elas tinham essa consciência de que a luta pelo irmão era uma realidade na vida delas. E isso acontece de tal maneira que no começo de todo esse processo do Covid, ele trabalhava numa empresa grande, na Faria Lima, e ele foi uma das primeiras pessoas a ser acometido. Ele foi para o hospital e ficou muito mal, ficou na UTI realmente muito mal. E uma das minhas filhas fez questão absoluta de ficar com ele, e não podia ter acompanhante. O Covid era uma coisa tão assim assustadora no começo que as pessoas tinham que ficar absolutamente sozinhas. Ela falou, não, meu irmão sozinho não vai sobreviver, mesmo porque ele é muito alegre, muito gregário, não sei o quê. Eu vou ficar com ele. Ela lutou tanto que deu certo. E foi tão maravilhoso que eles criaram na empresa dele o Diário do Lu, no Instagram. E todo mundo mandava mensagens para animá-lo, sabe? E era tão lindo que ele, deitado naquela cama, com toda aquela estrutura respiratória, com tudo aquilo que você pode imaginar, cada intervenção que as pessoas faziam, às vezes recolocaram acesso, alguma coisa, ele fazia um carinho assim no braço, fazia assim como que diz, muito obrigada que você está me ajudando. Então foi uma lição tão grande que você sabe que a Globo fez alguns programas, foram 13 intervenções com ele, que deu um total de 11 minutos, de tão impressionante que foi a recuperação dele. Não só, muitos outros acontecimentos que envolveram isso, nos mostraram o seguinte, nós temos uma família unida, na alegria, na tristeza, na dor, na doença. É realmente uma coisa assim incrível a forma como as meninas assumiram, tanto que elas têm um projeto, né, de lazer e de emprego apoiado para pessoas com deficiência de uma maneira geral. De tanto que elas são... Vamos Juntos. Que é o Vamos Juntos. Que, inclusive, eu vou até deixar aqui o @ para vocês, do Vamos Juntos, para vocês acompanharem, porque é um trabalho precioso que as meninas fazem. Elas acabaram fazendo ação social, né? Elas estudaram para ser... É verdade. Uma é assistente social e a outra é pós-graduada mesmo nessa assistência. Área. Tá, então a gente está entendendo que você é uma mulher que recebeu essa condição de uma mãe atípica no momento que a sociedade escondia qualquer diferença, certo? Que era uma vergonha para a sociedade da época, e você trouxe isso de uma maneira muito comum, como tem que ser, é uma condição. Em que momento, Eliana, você entendeu que você precisaria realmente ser ativa nesse quesito e levar para outras mães essa solução? Isso é a outra parte da história. Logo nós descobrimos que no Código Civil brasileiro eles eram considerados loucos de todo gênero. Gente, olha isso, loucos então, de todo gênero. Fazer nada, né? A gente está falando aí de 1900 e... Ele nasceu em 80. 80. Tá aí, gente.
Há 40 anos atrás, quem tinha síndrome de Down era considerado louco de todo gênero. Todo jeito. Aí meu marido descobriu isso, nós fomos com outros casais, né? Fomos a Brasília, conseguimos Olha. sensibilizar os congressistas e houve uma mudança. E daí para frente, as Houve uma mudanças... mudança no Código Civil brasileiro. Olha a importância dessa mulher e a família do Lu, né? Olha a importância do Lu, né, Eliana? Eu falo muito sobre isso. Olha, hoje você sabe que em viagens aéreas e tudo, o acompanhante da pessoa com deficiência tem um desconto de quase 100% nas passagens. É o mínimo, né? Porque ele não tem condição de viajar sozinho. Então, ele paga, mas o acompanhante recebe um desconto. Agora, por exemplo, nós estivemos num resort, quando eles souberam que o Lu tinha síndrome de Down, eles também fizeram questão de isentá-lo. Olha. Porque as pessoas querem mostrar que a inclusão é um fato. E toda a estrutura adaptada para deficientes físicos, para todos os tipos de deficiência, né? Sensorial, física e tudo. Então, a gente vê que Bom, mas eu vou te contar uma história. Eu fiquei 8 anos na diretoria da ADID. O que é a ADID? A ADID é a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. Hoje é uma escola regular, que funciona dentro desse espaço e profissionaliza, tem uma série de vertentes, né? Mas tem a escola com grade curricular regular e tal. Voltada apenas para pessoas com Down. Na verdade, não seria para ter só pessoas com Down, mas acaba sendo, porque as pessoas acabam procurando ambientes onde os filhos se identificam, porque todo mundo gosta da sua turma. É verdade. Não é verdade? Eles têm que estar no mundo, mas eles também têm que ter a sua turma. É verdade. Então, identificação. E eu fiquei 8 anos na diretoria da ADID. Eu percebia essa vontade dos pais. Um falava assim, eu queria tanto que meu filho jogasse vôlei, mas eu não sei aonde eu posso procurar isso. Outro, eu queria que meu filho fizesse catequese, eu queria saber em que igreja eu poderia levá-lo, que teria uma atenção especial para ele. Falei, gente, Bom, antes dessa abertura incrível, fantástica, maravilhosa da internet, né? Mas muito pouco tempo anterior a isso. Falei, gente, mas não só a internet. Nós queríamos que houvesse um centro de encaminhamento, não só seria informação e encaminhamento para pessoas com deficiência, familiares e profissionais. Perfeito. Para que essas pessoas pudessem ter acesso a tudo que existe. Então, meu filho, por exemplo, queria fazer cinema, tinha que descobrir onde estava acontecendo isso. E ir para ao encontro dessas pessoas já orientada, para não ficarmos perdendo tempo e tal. Aí eu fiz um trabalho na Secretaria Estadual da Assistência Social, antes de ser criada a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu falei, gente, nós temos que fazer um projeto que informe, encaminhe e mostre tudo. Então, para isso, nós vamos conhecer escolas, igrejas, postos de saúde, clubes, para ver como é que anda. Para ver se tem acessibilidade. Exato. Então, atitudinal também. Não adianta só ter a física. Nessa época, o meu marido era diretor do São Paulo Futebol Clube. E nós começamos lá no São Paulo. Se não me engano, pelo menos é a informação que eu tenho, foi o primeiro clube a ter essa acessibilidade, inclusive para cegos, com literatura própria, com tudo. E nós fizemos as primeiras palestras lá, sobre a necessidade da acessibilidade. Não sei se vocês já foram a algum jogo, mas esse sábado, domingo passado, que foi o dia da síndrome de Down, não, foi sábado mesmo, houve um jogo São Paulo e Palmeiras. Sim. E as pessoas com síndrome de Down foram convidadas para ir. Para entrar com os jogadores. Não só para entrar, para passar a tarde toda lá, conheceram todas as instalações, foram recebidas com respeito, com uma dignidade, com uma alegria. Você não pode imaginar a felicidade deles.
ganharam uma sacola com tudo do São Paulo. Voltaram felicíssimos para casa e minha filha acompanhou o Luiz Otávio e a Mônica, né? Que eles vivem juntos. Ah, o Lu é casado, olha lá. Então, o Lu e a Mônica, os dois têm síndrome de Down e os dois são muito independentes, então não precisaria, na verdade, de um acompanhamento. Eles teriam condições de ir sozinhos. Mas era uma exigência, porque alguns talvez precisassem, mas é que as famílias têm que se envolver com tudo. Então, quanto mais participarem, mais tomam conhecimento. É sobre isso. Você precisava ver a felicidade deles, celebrando os jogadores, entraram no campo, no aquecimento, sabe? Pena que o São Paulo não ganhou, né? Mas não tem problema. Bom, eu não ia falar isso, mas quem ganhou também me agradou. Mas o São Paulo ganhou nesse sentido. Sim, sem dúvida. De promover a inclusão verdadeira. E todas as pessoas presentes viram aquilo tudo que estava acontecendo. Os jogadores tinham na camisa, que era o dia das pessoas com síndrome de Down. Então, isso é uma coisa maravilhosa, impensável, até pouquíssimo tempo atrás. Imagine você ter orgulho. Eu falei para eles, vocês têm que ter orgulho de ter síndrome de Down, porque vocês lutam. As coisas são um pouco mais difíceis para vocês, mas vocês vão até o fim, usam todas as suas forças e recursos para darem conta. E é de uma alegria, né? De uma essa doçura, de um acolhimento, aquele sorriso verdadeiro de uma pessoa com síndrome de Down. Agora, Eliana, você também tem que ter orgulho da mulher que você é, porque, poxa, mudar uma lei, né? Em prol de tantas outras mulheres. Você talvez que esteja nos assistindo, você nem saiba, mas que um dia essa lei foi diferente. Eu preciso até contar dessa lei. Desse projeto que nós fizemos, nós passamos um tempo bem grande visitando tudo isso que eu te falei. Fazendo palestras em igrejas, em escolas, em todos os bairros de São Paulo que você possa imaginar. A gente viu essa disseminação do propósito. A gente viu a vontade que as pessoas estavam tendo de fazer inclusão e não sabiam como. Então, a gente foi levando isso. Aí nasceu a ideia da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, não precisou mais ficar na assistência social. Ela foi. E aí as pessoas às vezes falavam, mas para que a Secretaria da Pessoa com Deficiência? Já tem a Secretaria da Assistência Social. Eu falei, porque a pessoa que tem deficiência, em muitos momentos, tem dupla vulnerabilidade. Eles têm uma condição social bem baixa e a deficiência, né? Então, ela vai lá na assistência social, aí ela quer um trabalho, você encaminha para a Secretaria do Trabalho, aí você encaminha para a da Saúde, você encaminha para o transportes para ela ter a isenção, você encaminha para a educação. Então, são tantas as obrigações que os pais teriam que eles não vão. Não é porque eles não querem, a maioria trabalha e nem tem condições. Não tem tempo e não tem... Exato, e as crianças precisam. Então, vocês hoje, quem quiser entrar em contato, tanto com Vamos Juntos ou com a Didi, vai auxiliar para encaminhar aos fins corretos, certo? Exatamente, mas hoje a própria Secretaria da Educação... Não, a Secretaria da Inclusão mesmo, da Pessoa com Deficiência, ela já faz um trabalho maravilhoso. E a pessoa já tem todas essas perspectivas abertas. Você sabia que nós fizemos desfiles lá? É verdade. Com roupas adequadas, inclusive para o deficiente físico, com aqueles velcros todos, porque é difícil você vestir, às vezes, um deficiente físico. Mas, sem dúvida, são muitos pontos e que quem está nos assistindo, se você é mãe de uma criança típica e você tem medo e você acha que você está sozinha, nunca está sozinha, né? E pessoas que realmente vivenciaram isso e mudaram toda essa trajetória. Eliana, mas agora eu quero ir num ponto e fazer uma pergunta para você. Eu vejo em você uma força, uma vitalidade, uma vontade de estar sempre arrumada, sempre elegante, sem baixar sua autoestima. E eu acredito que isso seja um ponto muito crucial. Qual é o seu conselho que você daria para uma mãe que acabou de ter um diagnóstico de um filho especial ou um marido com alguma
impossibilidade de continuar a executar as suas tarefas do dia a dia. Qual é a dica que você daria para essa mulher? Olha, outro dia eu fui chamada num hospital por uma família que eu conheço que tinha acabado de ter uma diagnóstico. criança. Não, nasceu com síndrome de Down, não apareceu durante a gestação. É muito comum, né? Então, aí eu fui chamada, chegou lá, a avó disse para mim, só que você não vai falar com a minha filha, fala tudo comigo. Por quê? Porque ela está abalada, ela está muito triste. Falei, e a criança? A criança, muitos nascem com cardiopatias. A criança vai ser operada, tem um problema cardíaco muito sério, vai ter que ser operada. Falei, então a mãe está fazendo nhenhenhé? Essa mãe tem que levantar a cabeça, ficar muito feliz e dar força para a criança. Porque a pessoa que é o maior referencial para esta criança, por todas as condições e circunstâncias, é a mãe. Então, eu vou falar é com a sua filha, ela tem que sair desse amor de mim, né, que a gente diz, e ir para o outro, que é o filho que está precisando dela. Será que ela pensa que essa criança pode não resistir a essa cirurgia? Então, dei uma chacoalhada mesmo na mãe, falei, você levanta minha filha e vai dar uma força para o seu filho. É um filho seu. Ai, mas eu estou parada. Falei, você está falando isso para uma mãe que teve uma pessoa com síndrome de Down anos atrás que não tinha recurso. Hoje tem recursos maravilhosos, eles estão todos trabalhando, eles estão namorando. Olha, esse fim de semana eles vieram aqui nesse shopping. Tem uma praia, alguma coisa aqui, não é isso? Um negócio de... Então, eles vieram, minha filha veio com quase mais de 40. É muito eles bacana adoraram, ficaram felicíssimos. E as pessoas que estavam em volta ficam impressionadas com a educação, com o respeito e com a palavra-chave que você falou, a alegria. Eles são felizes porque são amados, porque são incluídos e porque têm um papel a desempenhar na sociedade. E tem um amor para compartilhar, né? Pois é. Um amor, assim, sorte a nossa, Eliana, de ter pessoas como você, como a sua família e como o Lu em especial. Lu, um beijo especial para você, viu, querido? O Lu é de um amor, de uma alegria que é contagiante. Ele chega e nos abraça de uma maneira muito genuína. Então, se você conhece um vizinho, um amigo, ou se você tem a graça de ter na sua casa uma pessoa com Down, acredite e abra a mente para aprender com esses seres de luz que são tão incríveis, né, Eliana? Eu acho, na verdade, você sabe que meu filho trabalhou numa empresa que se chama Grupo Gaia, por 12 anos, ele trabalhou em várias empresas. E a parte na qual ele trabalhava foi para o interior, porque Piracicaba ele não podia, e agora ele está com outro trabalho. Mas essa empresa valorizava muito a alegria, ganhou prêmios aí nacionais, internacionais, pela alegria no trabalho. Chama-se Grupo Gaia. E o Luiz Otávio era de tal maneira concentrado nas planilhas dele, que ele nunca teve um erro. E tinha aqueles números estratosféricos, que às vezes as pessoas se distraem, né? Então, eu fico impressionada de ver os relatos que eles trazem. Olha, o Lu impressionava pela capacidade de concentração, pela seriedade com que ele fazia as coisas. E, por exemplo, ele estava passando, ele via a máquina da reciclagem já no nível adequado para ser acionada, não era papel dele, ele já passava, ia lá, acionava, então ele tinha flexibilidade. E proatividade. Exatamente. Às vezes a pessoa que fica muito concentrada, ela tem dificuldade para flexibilizar aquela tensão concentrada que ele tem, né? E ele não, ele dava esses exemplos, assim, testemunhos de flexibilidade, sabe? Então eles faziam uma avaliação. Quando eles fizeram um aniversário de, acho que 10 anos da empresa, ele ganhou o prêmio como melhor funcionário. Todos votaram nele. E ele ainda foi viajar, ele foi para a Disney, gente. Ele foi 2 vezes para a Disney, pela empresa. Que coisa linda, Eliana. Foi para o Amazonas. Ele foi para o Amazonas e minha filha foi junto com ele, porque ela acabou indo trabalhar na empresa por causa dele. Ela acabou sendo convidada. Aí eles foram e conheceram os índios, e os índios convidaram o pessoal da Gaia para uma trilha.
E a maioria não quer saber, porque no meio do Amazonas fazer uma trilha. Aí minha filha pensou, o Luiz Otávio também não foi. Aí eles iam voltando para aquelas chalés que eles ficavam lá no meio da floresta. Quando ela vê, cadê o Luiz Otávio? Tinha sumido com os índios. Foi embora com os índios e adorou, voltou feliz da vida, não teve medo, não teve nada. Então, todos ficaram impressionados. Nós ficamos com medo e o Luiz Otávio foi todo feliz. Então, você veja que qualquer pessoa pode impactar positivamente onde ele estiver, desde que ele seja preparado para isso. E as pessoas com deficiência têm que ser preparados com um pouquinho mais de atenção. A gente tem que prestar atenção no filho. Outra coisa que eu não gosto que façam com a síndrome de Down, eles são assim. Não, eles têm personalidade. A maioria deles tem algumas características de muito boa vontade, de alegria, porque eles receberam isso dos pais. Eles receberam. A gente transborda o que nós temos. Pois é. Então, como eles tiveram necessidades realmente especiais para exercer todas as funções que para as pessoas comuns são naturais, para eles tem que ter um estímulo. Então, eles receberam, eles vão devolver tudo isso que eles receberam, todo esse carinho e acolhimento. Mas eles têm características de personalidade próprias, né? Perfeito, perfeito, Eliana. Aliás, gente, que papo mais especial, que grandiosidade, que riqueza de informação. Eu espero que você, que está aí em casa, tenha transbordado o seu coração também com essa mulher tão incrível, que tem tanto para conversar com a gente. O programa acaba sendo curto pelo tanto de assuntos que a gente pode trazer. Verdade. Eliana. Mas será que eu posso falar mais um segundo de uma coisa que eu acho muito importante? Os pais e as pessoas têm uma certa dificuldade em perceber que as pessoas com síndrome de Down são adultas e infantilizam. Perfeito. Então, muitos falam assim, eu vou ver com meu pai se ele vai me deixar. Não, você não vai ver se ele vai te deixar que você venha. Você vai dizer que você quer vir. Aí você vai ver se é possível que você venha. E muitas vezes a pessoa fala assim, ai, que gracinha. Eu penso, não é gracinha, ele é um adulto. Então, essa dificuldade não é nem por maldade. Sim. As pessoas acostumaram a vê-los como crianças. Você sabe que outro dia eu fui fazer uma palestra na Câmara Municipal e a vereadora que falou imediatamente antes falou assim, eu sou encantada com essas crianças. Digo crianças porque são eternas crianças. Falei, não são eternas crianças. Este evento é um evento para nós estamos mostrando o que é a profissionalização de pessoas com síndrome de Down. Então, eles não são crianças, porque crianças não trabalham. Eles são adultos que, às vezes, têm uma pureza, inocência e quase infantil, mas eles não são crianças, eles são adultos e devem ser respeitados como adultos. Ela falou, meu Deus, você me desculpe, mas a gente é acostumado. Não, falei, foi ótimo que aconteceu isso, porque todas essas pessoas que estão aqui são futuros empregadores e eles precisam saber como receber e tratar as pessoas com deficiência. E que, na verdade, no Brasil, é bárbaro para a empresa quando ela faz a contratação de uma pessoa com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência ou qualquer outra especificidade, né? Então faz sentido você, que é empresário, também ir dar uma olhada e trazer isso para a sua empresa, porque primeiro, você vai se engrandecer como pessoa, trazer isso para o seu time e ainda tem abatimento fiscal, né? Não, e tem uma coisa sensacional. Nós fizemos, junto com o Banco Itaú, e uma série de empresas, porque foi uma pesquisa internacional, de ver o impacto que uma pessoa com deficiência causa numa rede. Então, por exemplo, vamos imaginar McDonald's, que tem muitas unidades. Então, a unidade que tem uma pessoa com síndrome de Down trabalhando é mais lucrativa. Olha lá, gente! Porque as pessoas que estão trabalhando trabalham com boa vontade, de ver a boa vontade daquela pessoa que tem mais dificuldade, mas que é empenhada. E eles, em geral,
tem uma gentileza que impacta também positivamente e fideliza Aquele os cliente. clientes. Olha, gente, A reverbera. droga raia. É uma alegria que reverbera. E com essa alegria que reverbera, eu quero realmente te agradecer, Eliana. Muito obrigada por Eu que todo o agradeço. carinho, por compartilhar conosco essas informações. Eu espero que você tenha também aprendido tanto quanto eu. Se você quiser saber mais, entre em contato com o Vamos Juntos. Quem quiser seguir tanto Vamos Juntos quanto a Didi, está aqui o arroba deles. E claro, se você quiser me encontrar nas redes sociais, meu arroba é Suelen Arrigo. Ó, todo mundo que vem aqui ganha um mimo, claro. Ai, que Eu trouxe um gostoso. mimo pra Quem não você, gosta, olha. né? Eu Eliana, essa abro. mulher elegante, pode abrir, com certeza. E é desse nosso grande parceiro, a Scarf-me, que eu acredito que você vai gostar. Maravilhoso. Um belo twille para Maravilhoso. para nossa Cherry, que fala francês. Eliana é uma caixinha de surpresas. Só queria falar uma última coisa antes de nós acabarmos. Claro. Queria falar da minha norinha, Mônica. Eles são um casal maravilhoso, um casal que se respeita, que se constrói e que faz bem a todos que estão em volta e os conhecem. Tal é a harmonia que eles vivem. Então, pais, acreditem no relacionamento afetivo dos seus filhos. Ai, que coisa linda, que isso daria um novo programa. Pois é. Só sobre isso. A gente pode até trazer a Mônica, né? Vai ser incrível. A Mônica gosta de moda, vocês têm que ver que incrível. Ela desfila. Mônica e Lu são assim um casal que a gente ama e que eu tenho a alegria de ter por perto. Eliana, eu quero te agradecer, que riqueza de informações. O nosso muito obrigada. Você é uma mulher que realmente agrega para a nossa vida, né? Obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade. Espero que a gente chegue às casas das pessoas que passam por essa realidade maravilhosa que é da inclusão. Que lindo. E eu é que agradeço essa oportunidade, você que é encantadora. Queridos, olha, o Palco das Deusas acontece todas as quartas-feiras, às 20h30, na VRT Channel. Se você ainda não baixou aí na sua TV ou no seu celular, aproveite para baixar e nos siga nas redes sociais. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Obrigada, Eliana. Eu que agradeço. Muito obrigada.